Bom dia! Nós somos alunas de Pedagogia do Polo Humberto de Campos. Iremos abordar uma microaula baseado na análise linguística. Essa microaula está voltada para a turma de terceiro ano do ensino fundamental. Foi escolhida de acordo com a BNCC, habilidade 5, que tem como objetivo identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. O objetivo é levar o aluno a fazer o uso consciente das práticas de linguagem e aprimorar seus conhecimentos e aprendizagem, formando assim alunos que reflitam sobre os diferentes usos da língua em nosso dia a dia, utilizando palavras encontradas em placas, ruas, livros, nomes comuns e próprios e etc. Buscando a maior aproximação em relação à linguagem coloquial. Então, nós sabemos que existe um universo de palavras, né? Muitas palavras que a gente conhece aí no nosso dia a dia. E voltando aqui para o lado da classificação das palavras, elas são classificadas, não é isso? Elas são classificadas de acordo com o quê? Com o número de sílabas. Então, as palavras elas são formadas por sílabas. Essas sílabas são formadas por letras. Nós vamos aqui abordar a classificação das monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. A palavra de acordo com o número de sílabas. O que são as monossílabas? São aquelas palavras que, quando a gente fala ou entona ela, a gente fala uma única vez. Uma única vez. Por isso ela é chamada de monossílaba. Exemplos aqui, nós temos pão. Observe ao entonar a palavra pão. A gente fala de uma única vez. A mesma coisa é a palavra, outro exemplo, a palavra mão. Observe ao falar mão. A gente fala ela uma única vez. Por isso ela é classificada aqui, a palavra é classificada em monossílaba, porque apresenta uma única sílaba. A outra classificação é chamada de dissílaba. Por que ela é chamada assim? Porque ao falar sílaba por sílaba, não é isso? Ela vai apresentar duas sílabas somente aquela palavra. Por isso é chamada de dissílaba. Exemplo, nós temos aqui gato. Observem, gato. Gato apresenta duas sílabas. A outra, leão. Leão. Observe que a gente falou a palavra duas vezes, né? A sílaba duas vezes. Outra dica para vocês encontrar, classificar as palavras. Observem aqui que as sílabas, elas têm que ter pelo menos uma ou mais vogal. Aqui, exemplo, aqui no gato, temos uma vogal aqui e uma vogal aqui. Então, a gente já identifica ela como dissílaba, que apresenta duas vogais. Ou seja, de acordo com o número de vogais em cada sílaba, nós vamos classificar elas e identificar melhor. A outra, trissílaba, é aquela palavra que ao ser separada, as sílabas, você vai separar ela em três, né? 3 sílabas, por isso é chamada de trissílaba. Observem aqui, menina, a palavra menina, nós vamos falar ela 3 vezes, entonar ela 3 vezes. Menina, menina. A outra, menino, menino, 3 sílabas. Observem aqui que a gente identifica também o que? 3 vogais, uma em cada sílaba. Então, nós vamos chamar aqui essa palavra de trissílaba. A outra, a polissílaba, é aquela palavra que possui 4 sílabas ou mais de 4 sílabas. Exemplo, borboleta. Olha só, vamos falar ela por sílabas. Borboleta.
Violeta. Observem que ao separar, ela apresentou 4 sílabas. Outro exemplo, elefante. 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 Observem também que ela foi dividida as sílabas em 4. E também, né, a outra questão que é as vogais, que é também fácil de identificar. Se apresenta 4 vogais, não é isso? Em cada sílaba, nós vamos chamar ela de polissílaba. Essas palavras polissílabas, elas podem ter 4 sílabas ou mais, né? Existe uma infinidade de palavras que vão ser classificadas aqui como polissílaba. Então, para a gente entender melhor, né, o que acabamos de ver aqui na aula, nós vamos com uma atividade prática, nós vamos agora identificar, pode ser o quê? Onde vocês vão encontrar essas palavras? Pode ser o quê? Nome de pessoas, nome de animais, nome de lugares, nome de frutas, de objetos, ou seja, tem uma infinidade de palavras aí que a gente pode classificar aqui. Vocês podem encontrar o quê? 2 palavras de cada, 2 palavrinhas de cada, de acordo com cada sílaba, e vocês vão classificar elas, certo? Essa é a atividade que vocês vão ficar para praticar aí, para aprender melhor sobre o assunto. Esse foi o nosso assunto, voltado para o eixo análise linguística. Nós vamos, analisamos aqui o quê? A classificação das sílabas. Como é classificada?